Olá pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu trouxe pra gente laranjas abertas, uma mais verde e a outra mais madura. Vamos ver? Vamos começar com essa laranja aí atrás. Primeiro eu vou encher essa parte da casca toda com verde pistache. É um espaço pequenininho, eu estou usando o pincel número 4, tá? Vou manchar um pouco esse verde pistache, nessa parte mais central, com verde musgo. Você vai colocando, depositando essa tinta e já deixando manchadinha. Lembrando que a pintura da casca foi toda com verde pistache. Olha só, eu manchei bastante até com verde musgo. Agora estou colocando por essa região um pouco de verde pinheiro. Colocando com batidinhas, deixando bem manchado. Não esqueça, é um espaço pequenininho, então pegue um pincel pequenininho. Vou colocar um pouquinho de verde pinheiro também por essa região. Vou depositando essa tinta com batidinhas, para já ir deixando manchado esse espaço. O verde pistache, ele fica bem discreto, os outros tons vão se sobressaindo. Agora, para a sombra, eu vou colocando o verde oliva. O verde oliva, ele vai fazer esse contorno todo aí de fora e vai vir subindo para cima da casca com batidinhas, se emendando essas outras tintas que já estão aí pintadas. Nessa hora, você toma cuidado para não deformar a fruta. Vai fazendo com cuidado, se sair um pouquinho do risco, você arredonda com a própria tinta. Coloquei um pouquinho de luminosidade com o amarelo limão. Essa será uma laranja bem verde, então não precisa exagerar nos amarelos. Os tons que precisam sobressair são os verdes. Veja que eu estou colocando o amarelo limão, mas eu não estou desaparecendo com o tom verde dessa casca dessa laranja. Vou sempre colocando com batidinhas e não precisa se importar muito com luminosidade para essa região, porque essa laranja ela está muito virada. Vou encher a polpa dela toda com amarelo canário. Olha só, peguei um pouquinho de sépia. E estou passando nessa parte onde ela encosta na outra laranja. Eu vou fazer uma sombra mesmo aí. Essa sombra não precisa crescer muito. Ela é bem discreta. Pouquíssima tinta você vai usar, porque se a gente colocar muito sépia aí, vai ficar estranho a tonalidade dessa laranja. Pincel pequenininho, para encher ela, eu enchi com o pincel número 8. Mas para detalhar, eu vou detalhar com o pincel número 4, bem cortado e lixado. Olha só, aí eu já vou definindo os gumos da laranja, ou bagres da laranja. Eu vou fazendo uma demarcação bem suave com o sépia e vai sendo definida a quantidade de bagres que tiver aí. Você não se preocupa, cada laranja apresenta uma quantidade. Às vezes elas apresentam uns bagres maiores, outros menores. Na mesma laranja, às vezes tem uns grandes e outros pequenos. Então, você não se preocupa muito. Olha só, eu saí espalhando um pouco esse sépia, puxando para o centro. Estou escurecendo levemente o meio também de cada bagre, olha, essa região aí de cada bagre. Olha só. É pouquíssimo sépia, gente, bem pouquinho. Eu não quero colocar laranja ou outro amarelo, um amarelo mais escuro, porque eu quero fazer essa laranja bem verde mesmo. Inclusive a polpa dela mostrando estar mais verde, aquela polpinha que dá a impressão de que é bem azeda. A outra eu farei ela bem madura, então vamos fazer um pouquinho diferente uma da outra.
Agora eu estou fazendo uso de ocre ouro. Esse ocre eu vou acentuando a sombra. Próximo a esse lugar onde eu coloquei o sépia, tá vendo? Eu vou colocando os toquezinhos do ocre ouro. Ele tem uma porção maior de branco, então ele não deixa assim tão forte como se eu estivesse colocando aí o amarelo ouro, o amarelo cádmio, coisa desse tipo. Você vai distribuindo um pouquinho desse ocre ouro por cada uma dessas porções. Estou colocando mais para o lado de fora, puxando levemente para a parte de dentro. Mas também não precisa se preocupar, porque ainda vai usar o ocre ouro bastante nessa laranja. Eu vou passar branco para essa parte aí da casca dela, essa parte de dentro. E vou vir fazendo um acabamento do lado de fora, no encontro desse verde da casca com esse branco da parte de dentro. Olha só, eu vou pegar o pincel número 0 e vou sair colocando pequenos pinguinhos na parte em cima do branco. A parte de fora ele fica mais forte, conforme vai indo para cima do branco, vai sumindo, vai ficando bem mais apagadinho. Vou fazer isso nessa parte aí de dentro, onde aparece a casca verde, e vou fazer o contorno da parte de cima também dessa forma. Será um contorno que vai se perder para cima desse branco com pequenas batidinhas. Algo bem discreto, você não cresce demais isso aí não. A gente vai colocando com esse pincel, porque elas têm na casca, quando a gente corta, essas pequenas porções de verde que vai clareando conforme vai entrando para esse branco. Olha só, vou fazer isso aí em torno de toda a minha laranja. Vamos marcando todo esse espaço. A gente vai dando uma apagadinha para a parte de dentro. Não cresça demais para não cobrir esse branco. Tem que ficar um bom espaço aí de branco aparecendo. Ele é um leve acabamento entre essa parte de fora e esse encontro com essa parte branca que já fica para dentro da laranja. Agora, eu vou colocar umas pontinhas que entrando para dentro da polpa com o branco. Estou fazendo uso de um pincel equivalente ao número 0. Vou fazer esse contorninho aí do encontro do branco com esse amarelo. E vou colocar umas entradinhas. Você pode colocar umas maiores, outras menores. Cada uma dessas apresenta uma característica diferente. Elas não são todas iguais não, tá? Elas podem chegar um pouquinho mais largas, mais estreitas, mais compridas. E assim eu vou marcando por toda essa parte, fazendo esse acabamento por toda a região da minha laranjinha. As separações de cada uma dessas porções. Olha só como ela ficou, tá vendo? Os lugares maiores, outros menores, bagres mais maiores, outros menores, e assim não tem importância de você tentar fazer tudo igual. Cada um tem seu jeitinho. Esse centro aí eu enchi com branco. Passei um pouquinho de ocre ouro nesse centro, espalhei. Não coloque demais. Esse branco tem que aparecer bem por aí. Vou colocar também um toquezinho de sépia, viu? Quase nada. Deu uma manchada. Não precisa se preocupar muito com isso aí. É uma manchadinha assim bem aleatória. Com um pincelzinho bem acabadinho, tinta só de um lado dele, tinta branca, olha. Eu vou fazendo esses contorninhos. Esse é um pincel número 4. Esses contorninhos, eles saem da parte de fora da casca e vão em direção a esse centro, essa parte branca que pintamos aí no meio. Você vai puxar eles, mas não puxe muito forte, muito marcado, não. Deixe eles assim, quase apagados. Alguns lugares, se eles ficarem apagados, também não tem problema. Eles não precisam aparecerem, ficar uma coisa muito marcada, não.
Agora, eu vou fazer o encontro deles com esse centro de todos eles. Vai ficar um tantinho o centro saindo em direção a ele. Agora, eu marquei, olha, peguei o ocre ouro. A tinta eu peguei dos dois lados mesmo do pincel. Peguei normal, mas peguei pouquinha tinta. E estou manchando com umas batidinhas soltas, olha. Vou manchando por dentro de cada uma dessas porções. Peguei um pouquinho de amarelo bebê e vou colocando umas luminosidades da mesma forma, deixando manchadinho. De início, essa luminosidade ela será dada com o amarelo bebê. Olha só, mancho. Saiu manchando bastante, não vai colocar também bastante tinta para sumir com o amarelo. Em resumo, nós vamos manchar isso aí primeiro com o ocre ouro e depois vamos continuar manchando com amarelo bebê. Observe que eu mancho, mas que são assim, detalhes mais afastados, batidinhas bem soltas. Não coloque demais isso aí não, tá? Olha só, estou pressionando a tinta. Acabei de fazer, ela está úmida. Eu estou pressionando para que ela se prenda a essas coisas que já estão pintadas aí. A esses tons que já estavam aí, para não ficar solto. Agora, eu estou colocando umas porções de branco, como brilho, luminosidade. Tá vendo? Estou espalhando esse branco por algumas partes. Não coloque muito branco, muito brilho, muita luminosidade. Você coloca uns toques aqui, outros ali. Não exagere para não ficar branca demais a sua laranja, tá? Olha só, tô espalhando por alguns lugares. Agora, eu coloquei essa tinta, vou limpar meu pincelzinho e vou emendar as laterais desses branquinhos. Eu vou emendando, deixando o centro mais claro e o em volta emendado a esses tons que estão aí pintados. Nessa região aí mais central, eu vou colocar umas aquelas sementinhas que não vingaram, sabe? Aquelas que ficam as manchinhas num tom sépia, assim pelo meio. Usei o sépia mesmo para fazer isso. Coloquei um pouquinho de amarelo limão mais, para deixar com um pouquinho mais de luminosidade, agora que essa casquinha já secou. Porque esse amarelo, ele não vai se emendar tanto, ele vai dar um pouquinho mais de luminosidade essa parte. Vou colocar também, nesse cantinho aí embaixo dessa outra laranja, olha, um pouquinho de verde oliva para aprofundar mais essa sombra. Coisa pouca, quase nada, só um toquezinho. Vou passar mais branco, ou seja, aquele branco que eu coloquei, ele foi sumindo. Agora, eu vou acender ele um pouco mais, colocar uma camadinha de branco aí nesse acabamento, nessa parte de dentro. Por toda a região, eu vou reforçar um pouquinho esse branco, tá? Essas entradinhas, você também pode estar reforçando. Só não puxa ela demais, levando para o centro. Para essa outra laranja, eu vou começar ela com amarelo limão. Esse é um pincel número 8, cortado e lixado. Olha só, vou colocar uma boa porção de amarelo limão. Vou pegar agora amarelo ouro, o meu amarelo ouro que parece amarelo cádmio, né? Mas olha só, é amarelo ouro mesmo. Vou passar o amarelo ouro, emendando esse amarelo limão. Você pode emendar bem nessa hora. Se você já quiser ir deixando um pouquinho manchado, não tem problema. Mas para agora, estamos enchendo essa casca para depois a gente trabalhar ela. Vou passando esse amarelo bem largo mesmo, vou encher basicamente quase toda a casca e vou emendar ele bem a esse amarelo limão. Não vou sumir com o amarelo limão, mas vou deixar ele bem menor. Agora, eu estou dando sequência com ocre ouro. Vou terminar toda a casquinha com ocre ouro.
Peguei dessa vez amarelo cádmio e vou escurecer um pouquinho, principalmente indo para as laterais, para as regiões que requer um pouquinho mais de sombra. Olha só, vou passando nesse contorno e vou passar nela todinha. Por essa parte aí de baixo também vou passar. E vamos levando esse amarelo cádmio para deixar essa casca um tanto mais alaranjada. Ela fica com aspecto de mais madura. Veja que eu já estou colocando com batidinhas. Nós já enchemos a casca toda, agora nós já começamos a trabalhar ela. De fato, já requer um pouco de batidinhas para ir deixando áspera, com uma aparência áspera, essa casca. Vou colocando esse amarelo, vou batendo para que ele não se emende, mas não se emende totalmente. E agora, gente, por essa região aí embaixo, eu vou passar um toquezinho de marrom. Bem pouquinho, o marrom ele é muito forte para esses tons que já estão aí. Então, coloque bem pouquinho e eu vou colocar por essa região de maior sombra. Vou fazer esse contorno. Estou usando um pincel pequenininho, aí o pincel número 4. Veja que eu tô fazendo o contorno e tô levando um pouquinho para cima. E estou levando com batidinhas. Tô crescendo esse marrom, mas só com a sujeira do pincel. Não estou levando tinta. Não é para ficar aí manchas desse marrom não, tá? Olha só o lugarzinho onde manchou um pouquinho mais. Peguei, então, o pincel número 8 para espalhar mais para onde mais esses tons. Veja que as manchinhas já estão bem mais discretas. Agora, olha, tá vendo? O meu pincelzinho número 2, redondo, tinta só de um lado dele. Eu vou colocar uns brilhos nessa casca. Vou colocar uma porção de branco aí, mas com batidinhas. Estou demarcando o espaço onde eu quero colocar essa luminosidade. E vou levando quantidades maiores para ficar marcado, para ficar um brilho aí, tá? Olha só, vamos acrescentando. A gente pode jogar uns toquezinhos de branco em lugares também mais afastados, mas não demais. O meu ponto de luminosidade será esse centro aí. Como essa casca ela está maior, ela está mais virada, eu vou colocar, olha, essa luminosidade também maior. Agora eu estou pressionando esse branco para que ele se grude mais as tintas que já estavam aí, não fique solto. Vou encher a polpa toda de amarelo ouro. Agora eu vou vir com amarelo cádmio e vou fazer as separações de cada um dos bagres. Vamos demarcar cada uma das porções. Pode fazer umas maiores, outras menores. Fica a seu critério. Não se importe também com a quantidade. Cada laranja apresenta uma quantidade. Então, não se preocupe com isso. Olha só. Vou marcar o espaço de cada uma onde eu quero, para depois a gente começar a trabalhar ela. Estou fazendo essas marcações com o amarelo cádmio. Não coloque demais esses tons assim também para sua laranja não ficar tão laranja, para ela ficar com essa polpa amarela. Vou encher esse em volta, depois de demarcar todos os meus bagres, eu vou encher o em volta com branco. Pincelzinho pequeno, pincel número 4, bem cortado, bem lixado. E vou encher todo esse em volta. Agora, eu vou pegar o branco e vou, olha, demarcar as separações, deixar bem marcadinhas as separações que nós havíamos iniciado, sombreado os espaços delas. Agora, quando a gente coloca esse branco, a gente determina mesmo onde elas estão, tá vendo? E vou fazer isso em toda a volta. Uns você pode colocar maiores, outros menores, fica a seu critério. E entre no mesmo
mesmo bagre, você pode colocar também umas entradinhas no meio dele. Esse centro eu estou enchendo com o branco. Olha só, vou encher ele todinho com o branco. Estou manchando com um pouquinho de sépia. Esse é um pincel número 2, redondo. Veja que eu tô fazendo umas manchinhas bem aleatórias, fica a seu critério, você faz como você quiser. E agora, eu vou pegar o branco e vou puxar, fazer as separaçõezinhas dos meus bagres, cada uma das minhas porções. Olha só, tinta só de um lado do pincel, pouquinha tinta, e vamos marcar todos eles. Fazer todas as separaçõezinhas. Esse daí eu apaguei mais o centro dele. Uns eu deixo quinteiro, outros eu deixo aparecendo uma porçãozinha. Mas para todo caso, eu vou passar o pincel em cima de cada uma delas para dar uma certa apagadinha. Para não ficar muito forte. Estou colocando umas separaçõezinhas assim pelo meio, que algumas laranjas apresentam. Marcar alguns pontinhos assim soltos pelo meio. E vou dar uma apagada maior nos excessos que ficaram desses contornos. Olha só que eu tô dando uma apagada, mas é aquela apagada que ele ainda aparece. Ficou bem discreto, mas ainda está aí. Fiz uma marcaçãozinha aí, olha, também. Você pode fazer tanto da parte de dentro quanto para a parte de fora. E agora eu vou levar esse centro para cada uma dessas listinhas branquinhas. Pincel número 0, porque é um espaço pequenininho. Você precisa fazer eles fininhos, bem discretos. Eles começam um pouquinho mais grossinho, conforme vai se afastando do centro, vai ficando bem fininho. Tá vendo como eles ficam? Coloquei uns brilhinhos também por aí pelo meio. Para esse centro, levou apenas o branco e o sépia. Eu vou escurecer um pouquinho cada uma dessas entradinhas. Todos eles eu vou escurecer um pouquinho com o amarelo cádmio. Tá vendo? Todos esses pontinhos eu vou dar uma leve escurecida. Não leve muita tinta, não deixe isso muito escuro. Você viu que a minha tinta está na quina do pincel. Só na quina do pincel, pouquinha tinta. E vamos fazer isso aí em torno de todo esse centro. Puxe um pouquinho, mas não puxe até chegar fora do bagre. Ele é concentrado, essa sombra é concentrada mais ao centro mesmo. Vou marcando aí, já manchando, olha, tá vendo? Com esse amarelo cádmio, eu vou fazer as manchinhas que eu fiz na outra com ocre ouro. Nessa eu estou fazendo com amarelo cádmio. Vou manchar todos eles, todas essas porções, tá vendo? Eu manchei com amarelo cádmio. E vou continuar manchando agora com o amarelo canário. Olha só, são manchinhas soltas, poucas. Veja que eu vou espalhando por vários lugares. Todas elas levarão essas duas porções de manchinhas. Manchinhas com amarelo cádmio e manchinhas com amarelo canário. Vamos fazer uma semente. Olha só, enchi essa porçãozinha de branco aí. E vou fazer outra semente desse lado também, 2 sementes. Enchi também com branco. Só o branco até então. Pegue um pincel pequenininho para você não borrar, um pincel 2 ou 4. Vou dar uma leve manchadinha, como uma sombra desse caroço. Aí, olha, do ladinho dele, e no outro também eu vou colocar uma sombra. Achei que ficou muito forte, então estou colocando um pouquinho de amarelo ouro para deixar essa sombra mais discreta.
Vou colocar um pouquinho de sépia também nesse outro. É bem pouquinho, gente. Se ficar muito forte, você achar que for muito escuro, faça igual eu fiz. Coloque um pouquinho do amarelo ouro para clarear. Vou dar uma leve manchadinha no carocinho com sépia, mas é pouquíssimo sépia, tá bem? Não leve muito sépia para aí, não. E vou colocar, olha, também aqueles carocinhos que não vingaram. Aqueles que aparecem num tonzinho sépia, num tonzinho mais apagadinho, assim, em volta desse centro. Vou colocar também alguns nessa. Não coloque carocinhos demais, embora tenha algumas laranjas que apresentam. Mas não coloque demais não. A não ser que você esteja pintando uma laranja de uma foto e ela tem, aí você coloca. Para esses carocinhos foram o branco e o sépia. Agora, eu vou colocar as luminosidades, os excessos de branco. Você espalha ele direitinho, vai unindo a fruta, a polpa da fruta, para não ficar parecendo uns caroços estranhos aí jogados por cima de sua laranja, tá? Eu coloquei as porções de branco, agora eu vou dar uma unida nisso aí. Limpe o pincel. E olha, vamos emendar um pouco, mas não sumir também com o branco, deixar ele aparecer. Olha só. Emendando principalmente as laterais e deixando o centro com um pouco mais de brilho. Coloquei um pouquinho mais de branco para esse. Para essa região de fora, eu vou fazer novamente igual eu fiz na outra. Vou reforçar esse branco em torno de toda a minha laranjinha. Vou arrumar também esses piquinhos que entram, essas separações de bagres. E vou marcar assim, entre ela mesmo, entre um desses piquinhos e outro, eu vou marcar também uns pequenininhos pelo meio. E assim eu vou fazer, olha, em torno de tudo isso. A casca, eu vou fazer a mesma coisa que na outra. Eu vou pegar o amarelo ouro, vou passar em volta todinho com o meu pincel número 0, redondo. Vou colocando esses pinguinhos, ó, e vou passar em torno dela todinha. Esse lado aí também, tá vendo? Vou colocando. Em alguns lugares, esse amarelo cresce um pouquinho mais, em outros ele fica menor, mais discreto. Mas, para todo caso, você vai passar em torno de toda a sua laranja. Agora, gente, eu vou pegar e espalhar um pouquinho esse amarelo, olha. A parte de dentro dele, eu vou espalhar um pouquinho para cima do branco. Não cresça demais esse amarelo. Esse branco, ele precisa aparecer bem por aí, tá? Mas, para todo caso, eu vou dar uma espalhadinha. E agora, eu vou pegar um pouquinho do amarelo cádmio e vou escurecer só para a parte de fora. Não precisa crescer ele para a parte de dentro, não, tá? É como se ele fosse fazer um contorno nessa parte de fora. Ele fosse deixar mais vivo, mais forte esse contorno. E vou fazer em torno de toda a minha laranja também. Bom, gente, assim fica as minhas laranjas. É com a forma como eu pinto elas. Espero que vocês tenham entendido, que seja útil para vocês. Beijos e até a próxima. Tchau, pessoal.